Dos cases de ruptura que eu havia comentado, que fazem parte, né, do estudo que vai ser publicado agora no terceiro livro, eu trouxe aqui 35 rupturas, que foram aquelas que eu avaliei de uma forma mais completa. A primeira delas foi a barragem de Salt Fork, em 89, que ficou conhecida como a inundação de Johnstown, que aconteceu em 31 de maio na Pensilvânia. Ela era uma barragem solo, sem projeto, para pesca, com um volume de 13 milhões de metros cúbicos e que, sem manutenção, o volume de chuva não foi comportado pelo vertedouro. Com isso, 20 milhões de toneladas de água, que era aproximadamente o mesmo volume contido no Mississippi, foi para o Vale do Jusante, com ondas de até 12 metros de altura e com 2.209 vítimas fatais. A barragem de San Francisco, em 1928, foi uma ruptura de 3 de março. Ela foi construída entre 1924 e 26, fazia parte do aqueduto de Los Angeles, que era um sistema de obras para desenvolvimento da cidade. Era uma estrutura de concreto e gravidade. O primeiro enchimento, em 12 de março de 26, foi em 12 de março de 26 e ela rompeu exatamente 2 anos depois. Ela tinha uma altura de projeto de 56 metros, mas foi ampliada em 3 metros em relação ao projeto original, sem nenhum indicativo de estudos adicionais. Com isso, foi necessária a criação de um dique-ala para poder ancorar a ombreira direita. O volume era de 47 milhões no total e o projeto original considerava 39 milhões. Ocorreram várias trincas e fissuras nas paredes de concreto desde que a barragem começou a ser preenchida. No final de 1927, há registro de alguma dessas fissuras que foram preenchidas com pó de carvalho. Em 28, a borda livre era de 5 centímetros e tinha registro de muita fissura na ombreira esquerda, principalmente com carreamento sólido. E essas surgências na ombreira esquerda saturaram o material como ruptura local, que se desenvolveu progressivamente pela fundação. A ombreira direita era em xisto, que era um material bem fraturado. A água que infiltrou nessas fraturas empurrou essa barragem de gravidade para cima, reduzindo o peso e a capacidade, então, de reduzir as cargas de resistir às cargas horizontais. Eles não consideraram esses 3 metros adicionais aí na capacidade de suporte da estrutura. Em 70 minutos, toda a barragem foi esvaziada. Ficou um pedaço remanescente central na estrutura, da onde dá para se perceber bem facilmente que a ruptura aconteceu nas ombreiras, né? Então esse aqui é o remanescente que a gente tem da barragem e foram registradas ondas de até 37 metros de altura, com 431 vítimas fatais. Aqui um registro fotográfico de como que iniciou os problemas de surgência, e essa aqui é a falha final, onde o material da ombreira foi completamente rompido e ficou somente essa lápide. Essa lápide existiu aí durante um tempo, mas depois ela foi demolida porque muita gente ia lá para pegar algum pedaço de souvenir da estrutura. Em 1954, a gente teve a ruptura da barragem da Pampulha, em 20 de abril. Ela foi inaugurada em 38 e ampliada em 43. É uma estrutura em solo com faixa de concreto para acumulação de água, com 20 metros de altura, e nessa época aconteceu o anúncio pelas rádios da evacuação, né? Foi a primeira vez que a gente teve o registro de um plano de evacuação. Ocorreu uma fenda na faixa de concreto por conta dos tubos de drenagem interna. Esses tubos foram estrangulados numa seção que era de projeto de 0,6 para 0,2 metros, e esse erro construtivo levou à formação de um pipe. Os registros de projeto sumiram quando começaram as investigações, então não tem muito registro do volume que foi propagado. Não tiveram vítimas fatais. Ela foi reconstruída em 58, ajustada em 2002, 2005. Hoje em dia ela ainda é operante. Em outubro de 2019 aconteceu uma explosão, quando estavam sendo feitas algumas obras de recuperação no vertedouro Tulipa. Hoje em dia também o Tulipa não é o único vertedouro que a barragem tem, ela também tem um vertedouro em canal, e trabalhando em conjunto com o Tulipa. Aqui é a estrutura da barragem com o vertedouro Tulipa, tubulação passante pelo maciço.
aonde começou o processo de piping, e essa aqui é uma finalização progressiva da ruptura, que não foi uma ruptura generalizada. Essa é uma foto mais recente, para que seja visualizado o tamanho do lago e como que ela está inserida literalmente no meio da cidade de Belo Horizonte. Malpasset, em 59, no sul da França, foi uma ruptura em 2 de dezembro, uma barragem de concreto de arco duplo para acumulação de água. Ela tinha 66 metros, uma espessura variável aí de 7 metros de base e 1,5 metro de borda. Foi detectado em novembro do ano de 59 vários pipings e rachaduras. As fortes chuvas que ocorreram na época fez com que a borda livre fosse reduzida para 28 centímetros e a barragem foi construída sob uma fundação de gneiss na ombreira direita, que era impermeável, mas que tinha uma falha tectônica, ou seja, erro de projeto aí durante a fase de investigação geológica. A ruptura que se iniciou também pela ombreira esquerda foi no contato diretamente do maciço com a fundação. 50 milhões de metros cúbicos e 423 vítimas fatais. A barragem de Orosi, em 1960, ocorreu em 26 de março. O rompimento foi durante a construção e ela foi reinaugurada em 61. Ela era em arco, com material compactado, zonado, em solo, areia e enrocamento. O projeto era de 1919 e existiam alguns diques de desvios que foram construídos em 22. Tiveram alguns danos aí, essa obra foi paralisada em 24, mas foi retomada em 58. É uma barragem de 60 metros, que na data da ruptura tinha somente 40. A população foi evacuada. Tem vários registros de problemas durante a compactação, que foi predominantemente realizada no período chuvoso, ou seja, controle efetivo aí de umidade e densidade máxima bem comprometido. A ruptura foi na seção central, com literalmente uma cachoeira. As demais partes da barragem ficaram íntegras. Eles tentaram abrir uma brecha para o controle da ruptura, mas o vertedor foi todo erodido. 877 mil metros cúbicos de maciço, mais 700 milhões de metros cúbicos de água que deslizaram no Vale de Jusante, sem vítimas fatais, mas com muitas pessoas desabrigadas. O eixo da barragem e aonde aconteceu a ruptura na seção centralizada. A brecha aberta ao final. Vaião, em 63, a 60 quilômetros de Veneza, em 9 de outubro. Ela foi finalizada em 60 para acumulação de água, era uma barragem de concreto de arco duplo, 262 metros de altura. Há registro de vários deslizamentos mapeados na região do reservatório, que foram negligenciados, era cerca mais ou menos de 4 centímetros por dia. Em novembro de 60, teve um deslizamento de 800 mil metros cúbicos de material, sem muitos danos. Em 63, várias trincas registradas, e até que em 9 de outubro deslizou 2 vezes o volume do reservatório, que era cerca de 240 milhões de metros cúbicos, em 45 segundos. Com isso, o volume do reservatório foi ampliado e a estrutura foi galgada. Já era sabido, desde a construção desses deslizamentos, eles foram negligenciados, e ainda há relatos de camadas de argila intercaladas no calcário da fundação. E aí, com o aumento da poropressão, e aí quando enchia-se o reservatório, tinha aumento da poropressão. Esse deslizamento criou tremores até em Viena e Bruxelas. A estrutura ela ficou íntegra, foi só um galgamento, o que demonstra que estruturalmente ela estava bem encaixada no vale, mas foram 2.600 vítimas fatais e 240 milhões de metros cúbicos no Vale de Jusante. Aqui é a estrutura vista num panorama mais próximo, e aqui é a estrutura no vale com o deslizamento que ocorreu na ombreira. Barragem de Baldwin Hills, em 63, na Califórnia. Ela rompeu em 14 de dezembro. Foi construída para fornecer água para Los Angeles também. Ela era uma barragem solo compactado, projetada pelo Ralph Proctor, altura de 30 metros. Foram feitas injeções para descarte dos resíduos da extração de petróleo,
e isso desencadeou uma série de fraturas hidráulicas, agravando aquelas que já eram existentes ao longo da fundação e do reservatório. As falhas na base da barragem se acentuaram nos meses anteriores à ruptura, sendo que chegavam aí até um quantitativo de 18 centímetros de fissuras. O revestimento impermeabilizante falhou, principalmente entre as falhas registradas, né, geotecnicamente e a barragem, e aí aconteceu um pipe erodindo o solo, 950 mil metros cúbicos de material e 5 vítimas fatais. Essa ruptura subsidiou muito estudo na forma como as barragens eram concebidas, principalmente no sentido de que não adianta a gente compactar, a gente precisa confinar. O solo ele tem de ser mais argiloso, mas sem percentual expressivo de areia e de areia mole, e levou também algumas considerações aí sobre estado crítico de solo. Solo altamente compactado, mas levemente confinado, se torna bem instável. A estrutura e a abertura da brecha numa progressão até que ocorreu a ruptura da barragem como um todo. Essa aqui é uma foto mais recente também de como que essa barragem estava inserida dentro da região. Van Norma, em 71, é uma estrutura que fazia parte também do sistema de aquedutos. Ela se rompeu em 9 de fevereiro, rompeu sem galgamento. O projeto era de 1912, a parte inferior foi construída em 18, a superior em 21, a altura de 43 metros e 633 metros de comprimento. Era uma estrutura de solo com núcleo argiloso, mas com os espaldares de areia, e essa parte arenosa foi compactada hidraulicamente. O revestimento de concreto era existente na face de montante e tinha um reforço aos pés da barragem que era feito em solo. Ela se rompeu durante o terremoto de Silmar, em 71, de magnitude 6,6 aí na escala Richter. Eles haviam reduzido o NA da barragem em 3 metros, só que a aceleração foi de 60% da gravidade. Esse tremor deslocou o talude montante para a ombreira esquerda, deslizando a parte do reservatório e reduzindo a borda livre. Tentou-se bombear o reservatório para evitar o galgamento, mas o processo de liquefação dinâmica já tinha se instalado. Também não foram contabilizadas vítimas, ela foi reconstruída entre 76 e 78 para ser uma bacia de jusante de uma nova estrutura que foi construída em montante. E em 94, outro terremoto atingiu essa área e novamente foi mapeada uma ruptura ocorrida aí em Van Norman. Aqui é o eixo da barragem com a estrutura de extravasor em tulipa. E essa é uma seção de como que aconteceu a instabilidade na barragem por conta da liquefação dinâmica. E essa aqui é uma foto de como a estrutura é nos dias mais atuais. Pitson Cove, em 72, ela ficou conhecida como inundação de Buffalo Creek, na Virgínia. Foi construída com rejeitos granulares e ela foi inspecionada 4 dias antes da ruptura. 20 metros de altura, esse rompimento foi atribuído a falhas tecnológicas. Eles não limparam o terreno antes de construir a barragem, então a fundação era de solo mole, com cerca de 12 a 30 metros de espessura. O maciço não foi devidamente compactado e não consideraram esse baixo peso específico do solo mole. Tem registro de vários problemas nas demais barragens do complexo, principalmente ruptura da barragem 2. Os alteamentos foram feitos sucessivamente pelo método de montante, sem critério algum, vários travasores tulipas, sem projeto. A fundação que ocorria nessa estrutura era a mesma que tinha nos reservatórios da barragem 1 e 2. O fluxo verificado no reservatório da 2 fez com que fosse identificado que a fundação era mais enfraquecida nessa região da barragem 3. Com a chuva, que foi bem incidente, a barragem se rompeu, sobrecarregou o reservatório da 1 e 2, e a falha no talude jusante, quando foi ocorrida, o solo tentou restabelecer esse equilíbrio aí, reduzindo os vazios, mas ampliou drasticamente a pressão, e a gente tem o fenômeno da liquefação estática desencadeado. 125 vítimas fatais e 500 milhões de litros de resíduos
líquidos de carvão no Vale de Jusante. Nos documentos da investigação, a empresa conseguiu identificar que isso deveria ter sido classificado como um ato de Deus e não um projeto de equívoco, não um equívoco na época de projeto. Aqui como era a estrutura da 1, 2 e 3 e como que a ruptura da 3 sobrecarregou no vale encaixado aqui a barragem 1 e a barragem 2. Machu 1, em 74, foi na Índia, em 11 de agosto. Ela tinha um vertedor aí que escoava 5.600 metros cúbicos e que durante fortes chuvas passou a verter 16 mil metros cúbicos. O colapso da estrutura veio por conta desse erro de projeto e 25 mil vítimas fatais. Essa barragem ela foi reconstruída, mas com um vertedouro de 21 mil metros cúbicos, o que deixou muito evidente o erro de projeto aqui na época da primeira construção. Boa parte do quantitativo de pessoas que faleceram nessa ruptura foi em função da área ser bem remota e de ser difícil a comunicação com quem ainda estava aqui nos vilarejos na área de Jusante. Banqiao, em 75, na China. É importante ressaltar que a China atualmente tem 87 mil barragens. Essa foi construída pelos soviéticos em 51 e 52 para controle de cheia. Em 54 ela foi alteada a 3 metros. Rompeu em 7 de agosto. Há relatos de pedido para se abrir as comportas, mas no dia 6 a estrutura, os operadores da estrutura estavam sem comunicação, porque tinha ocorrido um tufão. A barragem era de solo, com 25 metros de altura. Rompeu em 7 de agosto, na madrugada do dia 8 ela estava integralmente desfeita. Não tinha uma boa base de dados hidrológica, principalmente considerando os tufões. O projeto reduziu o número de comportas, que inicialmente eram 12, foram construídas só 5. Ao todo romperam 62 barragens no total, liberando 15,7 bilhões de metros cúbicos e 230 mil pessoas foram vitimizadas. A maioria imediatamente por conta das rupturas, mas boa parte por conta de problemas que sucederam após ruptura, como ausência de comida, de água potável e várias outras doenças aí da região. Ela foi reconstruída em 86, inaugurada em 93 como reservatório com 34% mais capacidade volumétrica do que o anterior. Essa era a estrutura, aparentemente pequena para o tipo de dano, mas quando a gente vê o lago que ela comportava e a região de Jusante, dá para se entender aí porque o quantitativo de vítimas é bem representativo. Titon, em 76, uma barragem solo que foi construída pela Biro, de 93 metros de altura. O primeiro projeto de 71 foi embargado por conta de estudos mais completos de fundação e de sísmica, e ela foi construída de 73 a 75. Ela se rompeu no primeiro enchimento, com uma altura de 94 metros e 1 quilômetro de extensão. A fundação era inadequada, um basalto fraturado e um riolito com alta permeabilidade, principalmente na região da ombreira direita. Tem dados de fissuras de até 15 centímetros de largura por 30 de comprimento na fundação da ombreira direita, quase que verticalizado. Era uma área de sismicidade considerada, com muita cavidade e caverna, tanto que eles instalaram câmeras para monitorar os deslocamentos. Houve uma tentativa de preencher essas cavernas com argamassa, mas o que se verificou foi que às 5 horas havia um vazamento, às 7h30 isso virou uma surgência, 9h30 um fluxo com sedimento, 11h55 a ruptura foi iniciada e 20 horas o reservatório foi todo esvaziado. O fenômeno do modo de falha foi o pipe, após diversas surgências na ombreira direita. 14 vítimas fatais e um volume propagado de 57 metros cúbicos por segundo. Essa ruptura tem uma boa base de dados investigativa aí, tem muita publicação e ela é muito interessante para a gente tentar entender essas questões construtivas. Aqui é o pipe sendo formado na ombreira direita e a rapidez com que ele se abriu até que a barragem rompeu como um todo. Hoje em dia, a estrutura não existe mais, né? E aí essa aqui é uma vista de como que é a região atualmente.
Euclides da Cunha, em 77, que foi uma hidrelétrica em São Paulo, para aproveitamento no Rio Pardo. A ruptura foi em 20 de janeiro. O projeto era de 60, mas ela foi construída em 61. A ruptura foi quando ela tinha 92 metros de altura, por conta de chuva e um galgamento decorrente. A ruptura em cascata afetou a usina do Limoeiro, do Rio do Peixe de Santa Alice. É o maior incidente com hidrelétrica que a gente tem registrado. Ela foi reconstruída e redimensionada para 109 megawatts, ou seja, uma redução de 20 mega em relação ao projeto inicial. Após essa ruptura, foi instalado um monitoramento meteorológico. Atualmente, a estrutura ainda encontra-se em operação. Merisprut 94, na África do Sul, em 22 de fevereiro. A ruptura aconteceu em uma das paredes, que era a parede norte da barragem 4A. Era uma barragem de ouro operada com sistema de disposição em baias, e essas baias eram alteadas continuamente ao longo do processo de disposição. Não tinha um controle executivo muito efetivo. O lançamento de material era considerado somente por adensamento natural. No início, então, o que se verifica é uma baixa densidade, com uma dificuldade de drenar, além das muitas fissuras na parede. Em 93, aconteceu uma grande fissura e a borda livre era só de 1 metro. Segundo eles, era aceitável, mas foi fechado a barragem 4A. Com isso, a redução da parede divisória entre a 4A e a 4B fez com que acontecesse uma ocupação simultânea nas estruturas, e uma chuva de 50 milímetros em 30 minutos fez com que a borda livre fosse reduzida para 30 centímetros, levando ao galgamento da barragem. O galgamento lavou a parede dos rejeitos e, à medida em que eles ficaram expostos, sendo materiais granulares, houve a incidência dos gatilhos para que ocorresse uma liquefação estática. O volume propagado de 600 mil metros cúbicos e 17 vítimas fatais. Depois dessa ruptura, foi criado o Código de Prática para Depósito de Resíduo nas Minas da África. Esse é o reservatório, a parede do reservatório, como aconteceu esse desmembramento do material ao longo do reservatório, e hoje em dia a estrutura encontra-se desativada. Barragem de Marinduque, em 96, nas Filipinas, atingiu até mesmo o Rio Boaque. Já havia tido uma ruptura em 93. Os rejeitos são rejeitos de cobre, tóxicos de mercúrio, chumbo e cianeto. Em 1996, esse rompimento dos tubos de drenagem no reservatório fez com que acontecesse a ruptura da barragem como um todo. A empresa canadense fugiu do país. Foram verificados diversos registros de problemas estruturais e sem projeto, sem muito dado de como aquilo tudo foi construído. 200 milhões de toneladas nessas duas rupturas. Foi um grande impacto ambiental, com 2 dos maiores rios assoreados e contaminados. A maioria dos moradores estão contaminados até hoje, e após essa ruptura aí, o governo mudou toda a legislação. Esse aqui é o rio Boaque, e na lateral o rio Mogpog, e essa aqui é uma foto da ruptura, de como era a estrutura e como ela atingiu uma área considerável na região. Barragem de Los Frailes, na Espanha, rompimento em 25 de abril, foi um dos maiores impactos ambientais na Espanha, com danos ambientais no Parque de Donânia, resíduos tóxicos de chumbo, cobre, zinco, cádmio e outros metais. A ruptura aconteceu em uma das paredes do dique. Tinha um registro muito grande também de histórico de fissura, vazamento e pipe. O pipe, inclusive, foi verificado numa auditoria da Boliden, que era proprietária da mina. A reação química na fundação, que era de carbonato, fez com que algumas porções ácidas de pirita se fizessem presentes na região, e como a fundação era de argila expansiva e isso não foi considerado no projeto, se tornou uma grande zona aí de baixa resistência cisalhante. A ruptura aconteceu com 4 milhões de metros cúbicos de material propagado. Em 6 de novembro teve um novo deslocamento, mas sem ruptura, e eles tentaram reabrir essa mina aí sem muito sucesso. Aqui é a estrutura da barragem e a brecha que foi interrompida.
e registros atuais de até hoje material propagado na área de jusante. Barragem da mineração Rio Verde em 2001, que aconteceu em 22 de junho. A condição de projeto era um backfill, sendo alteado nos bordos com solo. A ruptura aconteceu nos 20 metros construídos acima da cava preenchida, com 5 vítimas fatais. Foram 80 hectares de danos e 6,4 quilômetros do córrego Taquara assoreado. Os responsáveis foram condenados a 8 anos de prisão. A Rio Verde foi comprada pela MBR em 2006 e nessa data o Copan criou a primeira deliberação normativa, que hoje foi substituída aí pela DN 87 a 113, iniciando o trabalho de levantamento das estruturas no estado de Minas Gerais. Em fevereiro de 2019, aconteceu uma evacuação da população de macacos no risco de ruptura de mar azul, que são as estruturas B3 e B4 integrantes do mesmo complexo. Barragem de Cataguás, em 2003, ela afetou o rio Pomba. Era uma barragem da indústria Cataguás de papel, com resíduos do cozimento de madeira. Esse processo até hoje não foi julgado, uma estrutura com 15 metros de altura. A barragem estava sem manutenção há anos, então uma falha generalizada. Foi construído um muro de concreto no vertedouro sem projeto e atualmente a estrutura foi descaracterizada e a área recuperada. O volume que se propagou é um volume de licor negro, que é uma lignina e soda cáustica. Não tem vítimas fatais, mas 106 hectares de danos aí na região. A ruptura pela seção, esse aqui é o vertedouro que tinha sido construído, e o dano na área, que hoje em dia já encontra-se parcialmente recuperada. Big Bear Lake, em 2004, no Mississippi, ela foi construída em 1991, a altura de 21 metros para acumulação de água. A fundação era de material siltoso, altamente erodível. Às 11 da manhã, foi perceptível uma surgência no pé da barragem com diâmetro de 1,3. Uma hora depois, o diâmetro era de 45 centímetros, com água jorrante a 1 metro. Às 12h25, a barragem se rompeu e a surgência na fundação foi através da região do desemboque, principalmente ali no vertedouro Tulipa. Material saturado, confinado, altas pressões e erodível. Gatilho bem claro aí de liquefação localizada. Sem vítimas fatais, e hoje em dia essa área, além de recuperada, faz parte de uma comunidade, uma grande comunidade privativa no Mississippi. O lago hoje em dia é utilizado para recreação. Nos registros da investigação, é possível da gente ver a época da construção dos drenos, como que o material geossintético foi colocado sem nenhum critério, até mesmo sendo colocado rasgado na estrutura como um todo. Esse aqui é o lago que é utilizado hoje em dia para recreação. Camará, em 2004, que foi inaugurado em 2002, foi um projeto feito para barragem solo e ele foi alterado para CCR, sem as verificações adequadas. As rochas na fundação e na ombreira esquerda eram fraturadas. A estrutura de concreto compactado com rolo tinha 50 metros de altura. O projeto executivo só apareceu 1 ano e meio depois da obra ter sido iniciada. A ruptura aconteceu exatamente no contato da ombreira esquerda com a rocha e com o concreto. O material de preenchimento não resistiu aos altos gradientes na elevação do NA durante o período chuvoso e aconteceu a acumulação dos drenos. Resumindo, uma falha de projeto e construção, onde não ocorreu uma remoção e um tratamento adequado dessas rochas fraturadas. Um volume propagado de 26 milhões de metros cúbicos, com 5 vítimas fatais, e ela foi reconstruída em 2006, 2016 e reinaugurada em 2017. A estrutura de concreto compactado, apoiada na ombreira de rocha fraturada. Sistema Federal de Diques de 2005. Esse é um sistema que está em toda a cidade de New Orleans para controle de enchente. A cidade era um grande pântano cercada por rios e lagos e tem um grande histórico de furacões. Em 29 de agosto, falhas múltiplas nesses diques em torno da cidade, que era coincidente com a data quando ocorreu o furacão Katrina, e onde alguns projetos de recuperação estavam em torno aí de 60 e
90% concluídos, fez com que houvesse uma ruptura generalizada de várias seções desses diques. O projeto e a construção era do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos e a manutenção era do município. E foram registrados vários problemas estruturais. A cidade é uma bacia cercada por barragem e o furacão leva a água até os diques, que se sobrecarregam e com isso a água vai fluindo abaixo da cidade, junto com a água do transbordo. Eles superestimaram a capacidade de carga do solo da fundação, sendo que a fundação era turfa, não consideraram o NA maximorum e aí teve uma redução do fator de segurança em 30%. A maioria das estruturas sofreu galgamento e posterior erosão e as estacas pranchas também utilizadas como fundação foram mal dimensionadas. Foram 1.836 vítimas e 705 pessoas desaparecidas. Esse aqui é um esquema básico de como que é o sistema de diques em torno de toda a cidade e aqui como ele atua no controle de cheias. Essa aqui é a representação de uma das rupturas que aconteceram na região. Em alguns pontos eles tentaram colocar uns sacos, né, para aumentar um pouco essa parede, conter a inundação, mas mesmo assim ela foi bem expressiva. E essa aqui é uma ocupação de como que o sistema de diques separa a cidade. Barragem de São Francisco em Miraí, ela era da Balminas, a antiga mineração Rio Pomba, com resíduos de bauxita. Em 2006 já tinha tido um primeiro rompimento, que foi uma falha no vertedouro. A barragem de 34 metros de altura tinha um vertedouro que não comportava vazão de projeto. Há registros de uma escada de acesso que foi construída no maciço, que danificava a estrutura. E aí, com as fortes chuvas, veio o galgamento, por conta de erro de projeto no amortecimento de cheias. Os resíduos eram inertes, o volume propagado foi de 2 milhões de metros cúbicos, a estrutura foi fechada e construída uma outra, que está atualmente em descaracterização, que é a barragem Bom Jardim. Essa é a estrutura. Na época, né, as fotos demonstram claramente a construção do novo vertedouro. Barragem de Apertadinho, em 2008, em Rondônia, que era uma barragem para acumulação de água e geração de energia, rompeu antes da construção ser finalizada, com 40 metros de altura, e os problemas foram considerados como problemas de fundação, que eram solos erodíveis. Foram danos em 1.200 hectares, sem vítimas, e até hoje existe um processo entre a concessionária e a construtora para apurar as causas da ruptura. Barragem de Algodões 1, em 2009, foi uma barragem que se rompeu em 27 de maio, em Teresina. Ela é uma barragem para regularização do rio Pitangui e abastecimento, uma maciçeira em solo. Tem vários registros de deslizamento na ombreira direita, inclusive causando instabilidade na região do vertedouro. A estrutura de 50 metros de altura foi tida com vários escorregamentos nas ombreiras, os taludes eram instáveis e desmoronavam desde 1997. Com isso, houveram vários danos no vertedor e, consequentemente, a ruptura. Erros de projeto aí associados à ausência de investigação inadequada. Foram 9 vítimas fatais e um volume de 50 milhões de metros cúbicos. Aqui era a região do vertedouro. Reservatório 10, em Ágica, na Hungria, são resíduos corrosivos de bauxita de uma fábrica de alumínio. Atingiu o rio Danúbio no dia 3, não tem muita informação da causa, mas há registro de uma chuva intensa no dia da ruptura, que era de 200% acima do normal. A estrutura também não tinha muito dado de investigação, e o que se sabe é que desceu 30 milhões de toneladas, e deixando uma área contaminada aí de 40 quilômetros quadrados, além de 10 vítimas fatais e muitas pessoas queimadas por conta da ruptura. Essa é uma vista mais atual da operação dos reservatórios, que ainda acontece até hoje. Mount Polo, em 2014, foi uma ruptura em 4 de agosto, no Canadá, resíduos de cobre e ouro. 2010, 2011 e 2012, ela não foi inspecionada pelo governo por conta de corte de verbas. A última inspeção aconteceu em 2013. Ela estava em operação desde 2011, com volumes depositados acima do que era estimado em projeto. A falha estrutural foi de que ela foi construída em cima de um solo denominado como GLU,
que é um solo glacial. As investigações foram até uma profundidade de 8 metros e esse solo estava abaixo da profundidade de 8 metros. Foi uma ruptura não drenada, onde aconteceu excesso de poropressão e cisalhamento, 10 bilhões de litros d'água, mais 4,5 bilhões de litros de rejeito. E após essa ruptura aí também veio uma alteração drástica na legislação canadense. Aqui onde era o eixo da barragem, e essa aqui é uma definição do solo glacial, onde é bem perceptível as superfícies de deslizamento. Barragem B1 da Herculano, em 10 de setembro, em Tabirito. B1 e B4 eram para resíduos e B2 e B3 para água. B1 foi paralisada e B4 começou a operar, mas com problemas. E no retorno da disposição em B1, a capacidade era exaurida. Com isso, ocorreu uma saturação excessiva e uma falha generalizada na drenagem interna. Não tem muita informação de volume propagado. O rompimento afetou somente as áreas internas do empreendimento, com 3 vítimas fatais. A empresa retomou as atividades em 2019, processando esse material e agora trabalhando só com rejeitos filtrados, com 10% de água. E em agosto, teve um desabamento de um túnel na mina do Pico com uma vítima bem na proximidade dessa região, sendo que em 1844 também foi contabilizado um deslizamento de uma mina aí nessa região. Essa aqui é uma foto, é difícil de tentar entender o eixo dessa barragem, porque ele era bem curvilíneo, mas a gente consegue ver o que ficou depois da ruptura dessa estrutura e da propagação do material por jusante. Fundão, em 2015, 5 de novembro. O projeto original era de 2005, mas a barragem foi construída em 2008. Era tido a construção de um dique 1 para depositar areia no reservatório, sendo que a lama ficaria na porção mais amontante. E era importante considerar a largura de praia de 200 metros para poder altear a montante. Em 2019, tem um registro de um primeiro incidente com o dique 1 e não foi possível implantar ele de acordo com o projeto. Com isso, mudou-se o tapete drenante, permitindo uma zona mais saturada próximo do dique, ou seja, há vários registros de surgências na área do dique 1. Em 2010, eles conseguiram conter esse pipe no dique 1, mas em 2011 e 2012, há registro de comprimento de praia de 60 metros. Foi feito um projeto para altear o dique 1. Em 2012, um conduto abaixo da ombreira esquerda era deficiente e não suportaria o alteamento. Com isso, eles recuaram o alteamento, colocando o maciço diretamente apoiado sobre a lama, que ainda não estava adensada. Resultado, um ambiente propício para a liquefação. Material contrátil, que era predominantemente arenoso, saturado, confinado e sobre altas tensões. Ainda em 2013, foram mapeadas várias surgências durante a construção do alteamento. Foi alteada em cerca de 3 metros ao mês. Em 2014, o tapete drenante atingiu capacidade máxima. As lamas ficavam comprimidas aí durante o alteamento e não tinha como expulsar água, que é a condição de não drenagem. A ruptura aconteceu na ombreira esquerda, exatamente na zona do tapete, quando os rejeitos se liquefizeram. Os problemas, então, aí podem ser classificados como danos nesse dique de partida, deposição de lama de rejeito onde não era previsto, problema estrutural na galeria de concreto e as taxas de alteamento aí que foram bem acima da normalidade. 230 cidades atingidas e 19 vítimas fatais. Aqui uma condição, né, de como que era essa estrutura ao longo do complexo, uma foto dela íntegra e uma foto dela rompida, e aqui um sequenciamento de imagens de julho de 2015 até mais atualmente, onde se vê o Vale de Jusante sendo parcialmente recuperado aí ao longo do tempo, até julho de 2019. Oroville, em 2017, uma ruptura na Califórnia em fevereiro, problemas no vertedor operacional, a maior barragem hoje em dia nos Estados Unidos. Em 2005, o Estado negou um investimento para melhorar as condições de vertedor. Em 2016, foi recomendado reduzir 3 metros no reservatório, a barragem tem uma altura total de 230 metros, e a ruptura aconteceu parcialmente no vertedor operacional, criando um caminho aí
erosivo ao longo da seção que deveria haver o vertedouro de emergência, mas ele não foi construído por conta de contenção de verbas. Com isso, a gente verifica uma questão de problemas com esse estudo hidrológico, galgamento da estrutura, sem rompimento, e uma obra que não foi realizada para economia. Foram 200 mil moradores evacuados, 100 vítimas fatais, mas uma condição aí bem crítica. Esse aqui era o vertedouro operacional e o galgamento aconteceu lavando o material da barragem exatamente na área aonde era projetado para que se houvesse um novo vertedouro. Brumadinho, em 2019, 25 de janeiro, resíduos de ferro aí na barragem B1. A altura da barragem total era 87 metros. Foram 37 anos de operação com 10 alteamentos. O dique inicial não tinha um tapete drenante e os alteamentos posteriores só tinham sistema de drenagem em regiões onde eram detectadas surgências. Também há registro de um recuo feito no terceiro alteamento, que moveu a estrutura para cima do reservatório, e o comprimento de praia também não era mantido como desejado no projeto. Em fevereiro de 2017, os piezômetros já estavam em alerta. Em maio de 2018, tem registro de pico de algumas leituras. Em junho de 2018 e dezembro, foram detectadas leituras anômalas no radar. Julho de 2018, alguns registros de carreamento de sólido, principalmente na saída de uns drenos que foram projetados para reduzir e aliviar a pressão internamente no reservatório. Em setembro de 2018, foi mencionado a questão dos lençóis empoleirados, seriam situações, bolsões de água dentro do reservatório que precisariam ser drenados com esses DHPs. Em setembro de 2018, as análises não drenadas realizadas pela consultoria demonstravam um fator de segurança de 1,09. Os parâmetros de resistência do solo eram de 1983, tendo sido complementados por algumas sondagens em 98, mas só 3. No nono alteamento, após 2003, verificou-se que havia uma susceptibilidade de rupturas não drenadas, e o projetista recomendou novos ensaios que não foram feitos. Em setembro de 2018, o auditor mencionou sobre se evitar sismos e tráfego de veículos pesados, mas tem uma definição de aqui distância, e nesse mesmo mês alguns marcos demonstraram o deslocamento aí de 1 metro na barragem, tidos como normal. Em 10 de janeiro, piezômetros em estado de emergência, sendo que um deles tinha leitura acima da cota do topo, ou seja, uma água jorrante. A ANM concluiu através do vídeo que isso foi uma liquefação, mas posteriormente, no relatório de investigação dos consultores, dos especialistas, foi tido uma liquefação estática através de um fenômeno de creep. As amostras ensaiadas apresentaram um acúmulo de deformação específica sobre carga constante, e uma vez que os materiais eram saturados, pesados, contrácteis e confinados, juntamente com a condição não drenada, o fenômeno da liquefação. Mais de 250 vítimas fatais, e o vídeo as fotos do vídeo do sequenciamento de como aconteceu a ruptura. É perceptível um abatimento da crista, consequentemente uma deformação na base que se prolongou para a ombreira direita, e quando se começou o processo de instabilidade de uma forma generalizada até a ruptura final da estrutura. Barragem do Coati, em 2019, a 480 km de Salvador, é uma barragem do estado que foi transferida para a Associação de Moradores. Vários açudes se romperam e aí a água foi para o reservatório de Coati, até que essa estrutura teve um galgamento e diversas fissuras nas ombreiras. 100 vítimas fatais, mas várias pessoas desabrigadas. Toddbrook, em 2019, foi uma ruptura nas paredes do vertedouro. O reservatório foi construído em 1838, a barragem em 1840, era para regularização de cheias. Em 31 já haviam sido identificados pipe no pé por conta da cavidade, a montante, que retornou em 75. Em 64 tinha água 1 metro acima da soleira.
Em 77, registro de subsidência e erosões. 88, problemas na tubulação quando foi reforçado o maciço com injeção. A barragem era de solo e cascalho, com vertedor de soleira livre. Uma fissura no vertedor na ombreira esquerda fez com que um grande volume de água fosse despejado. 1.500 pessoas evacuadas e sem registros de vítimas fatais. Essa é a seção do vertedouro danificado e como ela foi contida emergencialmente com um saco de areia para que não levasse a ruptura da estrutura como um todo. Esse aqui é um dos folders que foi entregue para a população, comentando sobre a área de inundação e que eles deveriam sair das residências por conta de uma provável situação de emergência. Barragem TB1, em 2019, em outubro do ano passado, no Mato Grosso, Rejeitos de Ouro. Ela estava inserida na política, mas não tinha muita informação, 15 metros de altura, 582 mil metros cúbicos de reservatório. As declarações de estabilidade entregues ao órgão não tinha registro de anomalia significativa, mas ela se rompeu. Hoje em dia ela está interditada, sem vítimas fatais e aguardando ainda o processo de investigação. Barragem de Ceiba, na Rússia, também sem muito dado disponibilizado. O que se sabe é que são rejeitos de ouro, mas que ela era usada nos últimos anos para acumulação de água. Era uma barragem pequena, de 5 metros, e que a ruptura deixou 17 vítimas fatais. E por fim, a barragem do Amorim, que foi uma ruptura em novembro de 2019, no Rio Grande do Sul. Era uma barragem para acumulação de água, sem muitos dados também aí do que aconteceu e também sem registro de vítimas fatais. Com isso, que a gente verifica com essas rupturas é que tem muita coisa ainda, para ser aprendida, muita coisa para ser incorporada nos estudos que a gente faz de barragem, e que essa história toda não pode ser negligenciada e tida como acidentes. São questões que geralmente no histórico a gente consegue verificar que alguma coisa deixou de ser feita em algum momento.